E o vídeo de hoje nós vamos conversar quais são os exames obrigatórios antes da alta do bebê da maternidade. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia mais uma vez. Hoje a gente está aqui para conversar sobre esses exames que todo bebê deveria fazer antes de sair aí da maternidade. Quais que eles são? Os testes que normalmente a gente deve estar fazendo aí, né, antes do bebê receber alta na UTI, são o teste do olhinho, o teste da orelhinha, o teste do pezinho e o teste do coraçãozinho. São os 4 testes que os bebês têm que sair com eles anotadinhos na caderneta ao receber alta da maternidade. E o que eles falam, cada um deles? O teste do olhinho, ele me diz o quê? O teste do olhinho é um teste que ele é feito pelo pediatra. Antes, né, do bebê receber alta, o pediatra leva esse bebê para um lugar mais escuro, mais em penumbra, lança um jato de luz pelo oftalmoscópio, ele olha com uma luzinha, vê o fundo do olho do bebê, que vai estar vermelhinho quando esse reflexo é normal. Por isso esse teste também é conhecido como reflexo vermelho, que é aquele mesmo vermelho que a gente vê nas fotografias. Então, uma das formas que a gente tem até de acompanhar esse reflexo ao longo da vida da criança aí, é se nas fotos o olhinho continua com esse vermelhinho. Então, quando não tem nada que impeça essa passagem da luz, o teste é dito como normal. Quando tem algo que impede essa passagem, a gente não vê esse reflexo vermelho, fica branco, assim como nas fotos. E isso significa o quê? As principais coisas que a gente consegue detectar nesse teste inicial aí é glaucoma congênito, catarata congênita e as infecções congênitas. E ao longo do tempo, né, porque uma coisa que a gente não pensa é que depois esse exame deve ser repetido. Deve ser repetido com 1 mês de idade, com 1 ano e depois a critério do pediatra que acompanha. O pediatra mesmo que faz isso ou eu tenho que levar em alguém especial? Não, o pediatra mesmo que faz, porque de maior, depois de 1 aninho, uma das principais coisas que esse teste do olhinho, que é um exame super simples, ele ajuda a diagnosticar, é o retinoblastoma, que é um câncer da retina. Então, por isso é importante ele estar sendo repetido depois. E quando o bebê nasce, essas alterações, tanto a catarata quanto o glaucoma, como as infecções congênitas, são doenças que são reparáveis. Então, se a gente diagnosticar ela precoce, a gente consegue intervir e evitar que esse bebê venha até um quadro de cegueira. Esse bebê pode ficar até mesmo cego com essas alterações, se não forem abordadas. Aí, visto a alteração, a gente chama um oftalmologista. Ah, ótimo. E o teste da orelhinha? O teste da orelhinha também é feito na maternidade, é ideal que ele seja feito aí também antes do bebê receber alta. E esse teste, ele pode ser feito tanto pelo fonoaudiólogo quanto pelo otorrino. Ele já não é feito pelo pediatra que acompanha ele no berçário, não. E o que é feito? É um teste também super simples, onde é colocada uma sondinha no ouvidinho aqui do bebê, mas não passa nada dentro do ouvido do bebê. Dói? Não, indolor, rapidinho, dura menos de 10 minutos. E são lançados vibrações, vamos colocar assim, e é observado o retorno dessas vibrações aí. Se tiver algum déficit, que tem os valores de referência, né, é indicado que o bebê tem algum grau de alteração de audição. E a importância dele ser feito é porque todo o desenvolvimento da criança, tanto de fala quanto de nível social, de interação, é feito principalmente através da audição, porque ele vai repetir o que ele escuta. Ele vai ter interesse em ter um contato se ele está escutando o outro falar, o outro chamar. Então, às vezes a criança, às vezes até a mãe pensa que a criança tem outras doenças, mas na verdade ela tem déficit de audição, que não foi medido. E tudo diagnosticado antes é mais fácil de tratar? Com certeza, né? Até para a gente estar acompanhando aí esse bebê, né? E o teste do coraçãozinho, como que ele é feito, para que ele serve? O teste do coraçãozinho, ele foi implantado depois desses testes aí, né? E tem tido uma relevância cada vez maior também. Ele é feito também no hospital, pelo pediatra.
E o que a gente faz? A gente mede, coloca um oxímetro, um medidorzinho, né, da saturação no dedinho ou na mãozinha, no punho ali do bebê. É interessante colocar sempre na mãozinha direita e em um dos pezinhos. Na mãozinha direita porque é antes do coração, então vai ter essa diferença de saturação aí. Então ele é feito entre 24 e 48 horas de vida e a gente observa o bebê. Ele tem que ter uma oxigenação do sangue aí maior que 95% e uma diferença entre essa medida da mãozinha e a medida dos pezinhos menor que 3%. E isso é dito normal. Qualquer diferença nesses valores, a gente tem que ficar em alerta. Esse exame é repetido, recomenda-se que neste mesmo dia ele seja repetido, idealmente depois de 1 hora. E se mantiverem essas alterações, a gente chama o especialista, chama o cardiologista e é ideal que seja feito um ecocardiograma nas primeiras 24 horas desse diagnóstico. E o teste do pezinho? Primeiro, o teste do coraçãozinho dói? Não, também é um teste indolor e o que a gente até observa, né, vendo assim, por isso a importância do teste do coraçãozinho, é que ele é uma das principais causas de morte nos bebês, de morte precoce nas primeiras 72 horas de vida aí. Por quê? Porque o coraçãozinho, enquanto ele está na barriga da mãe, esse fluxo de oxigênio aí, o jeito do coração mandar o sangue para o corpinho tem a ajuda da mãe. Então, quando ele passa a ter que fazer isso sozinho, se ele tem uma alteração do coração, esse canalzinho, que é aquela comunicação ali da placenta, do cordão umbilical, isso vai se fechando, que é o esperado, e o bebê não consegue mais mandar o oxigênio que ele precisa sozinho, por alguma interrupção, alguma dificuldade, alguma malformação do coração. Então, muitos bebês, eles morriam sem diagnóstico. E hoje tem se visto que mesmo com esses testes, ainda tem bebês, até cerca de 30%, e esse valor está sendo reduzido, que recebem alta sem o diagnóstico. Quando chega em casa, o que a mãe vê? São sinais de alerta para a gente ver aí. O bebê fica roxinho para mamar, não consegue mamar muito tempo. Porque cansa, porque mamar é uma maratona para o bebê. Então, primeiro que a gente perde peso. Então, são sinais que a gente vê que tem alguma coisa de errado com esse bebê. Então, você viu que seu bebê está ficando muito roxinho, não está conseguindo mamar, vai no pediatra para a gente ver aí o que está acontecendo. Legal. E a questão do teste do pezinho, né? Porque tem vários testes, tem o que é feito na rede pública, tem o que é feito pago, tem o ampliado. Para que serve o teste do pezinho e qual que é a diferença entre esses testes? Qual que vale a pena fazer? A gente tem 3 tipos de testes do pezinho aí feitos hoje no Brasil. O que a rede pública cobre, né, é o teste básico, que são 6 doenças e que são as 6 principais doenças que a gente tem diagnosticado e visto com uma certa frequência na nossa comunidade. O teste ampliado, existem 2 testes ampliados, o teste ampliado e o teste expandido. Então nós temos esses 2 testes. O teste dito como ampliado, ele cobre 10 doenças, essas 6 do teste básico, mais 4, que são as mais comuns, que são as doenças anemia falciforme, fibrose cística. O teste ampliado cobre a toxoplasmose congênita, G6PD e algumas doenças das mais comuns. A maioria delas, doenças até mesmo genéticas. E o teste mais ampliado, né, que é o teste expandido, ele chega a cobrir cerca de 50 doenças. Esse teste, ele não é coberto pela maioria dos convênios. Então, a maioria das vezes, ele tem que ser feito particular. Então, hoje a gente tem basicamente esses 3 testes aí, né? O teste do pezinho, o básico, que são as 6 principais doenças. O teste ampliado, que são 10 doenças. E o teste expandido, que são cerca de 50 doenças. Qual que é o ideal? O teste básico, que é o teste do pezinho feito pelo Sistema Único de Saúde, ele cobre as 6 principais doenças. O teste ampliado, que hoje já se conseguiu que ele seja coberto na grande maioria dos convênios e está em votação para ser
para ser aceito essas 10 doenças, para ter cobertura pelo SUS, acho que em pouco tempo aí a gente vai conseguir esse teste ampliado. Na maioria dos casos, eu entendo como um teste ideal aí que atenda a grande maioria. Mas se existe uma situação que você tem alguma história familiar ou uma idade, né, que a gente chama de idades de risco, uma gestação muito precoce, uma gravidez com idade muito precoce, menor de 16 anos ou maior que 40 anos, que hoje em dia tem sido uma tendência, né, das pessoas engravidarem mais precoce por questão de trabalho da mulher e tudo, até resolver-se engravidar, as pessoas estão demorando mais para casar. Então, talvez nessas situações seja interessante avaliar de fazer o teste expandido. Porque a ideia é diagnosticar isso antes, porque tem tratamento, né? Diagnóstico precoce, porque a maioria dessas doenças, muitas delas são até genéticas. Talvez você não vai conseguir alterar muito, mas você vai conseguir trabalhar com o que você tem. E às vezes você vai evitar reinternações. Por exemplo, uma criança que tem uma alteração ali da glicose, até você descobrir que isso é uma doença genética, que é uma alteração que ela já nasceu, você vai ficar pensando em diabetes, hipoglicemia, a criança vai ter várias internações até descobrir o que está acontecendo. Da mesma forma, a fibrose cística, que é uma doença que a criança perde muito sal, desidrata, pode ter alteração renal. Então, até você descobrir isso, a criança já pode ter tido várias consequências. E as anemias falciformes, que são as mais comuns aí também. Ô Robertinha, esses exames eles são feitos quando, né? Porque falam que é no 5º dia de vida do bebê, mas pode ser feito um pouco antes, pode ser feito um pouco depois, tem um tempo recomendado? O teste do pezinho ele deve ser feito entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Eu até oriento assim, como normalmente a gente recomenda que a mãe leve o bebê para avaliação do pediatra no 5º dia de vida, você sai com o bebê de casa um dia só. Aí faz o teste do pezinho e leva na consulta do pediatra. Mas o ideal é que não se passe do 5º dia de vida, não. Mas por quê? Porque exatamente isso. Quanto mais precoce a gente fazer o diagnóstico, porque o teste do pezinho, o resultado não é na hora. O resultado demora, né, dependendo do lugar e tudo, 15, 20, até um mês para poder a gente ter esse resultado. Então, quanto mais tempo se demora, mais tempo para diagnosticar também. E principalmente se essa criança, por alguma circunstância, por exemplo, se ela foi uma transfundida, esse teste do pezinho não é válido. Aí a gente tem que esperar um mês da transfusão para ter certeza. Vamos supor, se vier uma alteração, não quer dizer 100% de certeza que é do bebê, porque ele foi hemotransfundido. Então, quanto precoce a gente faz, menos risco a gente corre. E esse exame é mais fidedigno e mais rápido da gente saber aí se tem alguma alteração. Excelente, gente. Isso daqui é bom para a gente esclarecer quem tem dúvida, qual teste que faz, qual que é a importância de fazer esse tanto de teste. Muito obrigada por participar do nosso canal. Gente, quem gostou, dá um like, inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui, sugestões de tema. Muito obrigada e até a próxima!